Mas Memphis Depay, não, pra mim foi irresponsabilidade. Ponto, só isso. Irresponsabilidade. Porque se ele chapa forte no canto, faz o gol, 1-0 Corinthians, poderia mudar a história da partida. Então quando um jogador cobra um pênalti desse, qualquer jogador que seja, eu repudio, eu acho irresponsabilidade. Se eu sou companheiro dele, eu vou pra cima dele. Vamos ouvir o técnico Dorival Júnior. Obviamente ele foi questionado. Ficou constrangido. O Geninho sabe como é o treinador, né? A pergunta não podia faltar na coletiva. O Dorival não foi ele que bateu, não foi ele que pediu para bater, mas ele teve que falar a respeito. E será que ele vai conversar com o Memphis? Será que ele vai enquadrar a principal estrela do time? Você, como técnico, diz o quê? Diria o que é a primeira saia justa que o Dorival vai ter que se virar ou uma boa? Não, mas isso o treinador tem que assumir, tem que administrar. Né? Eu acho que ele até foi muito longo na entrevista. Ele tinha só que falar, isso vai ser resolvido internamente, eu vou conversar com o Memphis e morreu. Agora... Ele rodou muito na resposta. Rodou muito para explicar uma coisa só. É uma função do treinador. Dele, isso aí. É uma função do treinador chamar a atenção do jogador. Em qualquer, não só nesse caso de pênalti, às vezes uma atitude de expulsão, às vezes uma atitude de rebeldia que acaba prejudicando um time num momento. Mas você não precisa ficar enrolando muito. E fala o que pro jogador? Não, aí ele vai conversar lá dentro. Mas qual deve ser que tipo de... Não, o que o Dorival, ele sabe o que ele vai fazer. Claro, mas o treinador... Eu não gostaria de entrar no miolo disso aí, porque não é o meu time. Tá, okay. Se eu sou o treinador, eu sei o que eu vou falar e o que eu vou fazer. Com certeza. A fala é pesada? Quem seria pesada? Não, você não precisa ter fala pesada, você tem que ter atitude. Tem que cobrar, né, gente? Você não precisa ser. Mas você também não precisa ficar esticando o assunto, você tem que resolver lá dentro. Não é pra passar paninho não, né, Geninho? Não, nessa não hora, dá pra ficar nessa hora, Rafa, não se passa pano. Não, né? Nessa hora senta-se. Primeiro só os dois. Conversa-se, depois, quando você vai fazer uma análise, fica mentor do treinador, o grupo tem que saber qual foi a atitude que você fez. O Walter falou na coletiva, né? O Garrafa, tudo bem, todo mundo está metendo o pau no Memphis, porque ele abusou na cobrança. Desculpa, só um minuto. Eu tenho certeza que o Dorival deve fazer isso. Fica à vontade. O Dorival passar pano pro Memphis também. Estamos aqui já numa sessão de passar pano, fica à vontade. Viu, Garrafa? Pois não, terminando o meu papo. Eu acho que o Dorival deva ter procedido assim. Chamado o Memphis, conversado com o Memphis. Não se deve conversar logo em seguida. Ele disse que não. Porque está todo mundo de cabeça quente. Tá? Ele deve ter conversado com o Memphis, deve ter administrado a situação. E não deve passar isso para fora. Tá isso resolva-se e fixe lá dentro. Tá? Eu acho que com certeza. O Dorival o próprio Dorival confirma. O Dorival é meio político nas coisas, meio assim. Meio vaselina, né? Ele confirmou o que você disse, ele falou, não converse com o jogador em nenhuma condição logo após a partida, mas vou ter uma conversa. O senhor está com o pano aí, o nosso pano de papel, o senhor quer passar pano também para o Memphis ou não? Eu estou passando pano para o Memphis, mas eu estou elogiando muito o Walter. Todo mundo está dizendo, mas o Memphis perdeu o gol. Não foi o Memphis que perdeu o gol, foi o Walter que pegou. Vamos ouvir o Walter então? Ele falou explicando o lance? O Walter pegou essa bola. Eu te volto com a palavra. Uma baita de uma defesa. Claro que ele quer valorizar a defesa dele também, né? Que ele tomou um gol no meio eu acho que o Chico Lang está dando uma ligeira, né? Tá dando uma ligeira. Tira a tarja, por favor. Quer ver? Olha lá. Memphis na mesa, olha o Chico Lang ali, ó. Dando aquela passadinha de pano. Falou que o Walter fez uma grande defesa. Está de volta, o Walter. Você percebeu o que ele falou? O ano passado não, no Campeonato Paulista, teve um lance de pênalti, o Memphis foi lá e deu uma cacetada no meio do gol e fez o gol. Você viu o que ele falou? Ele fez isso aí comigo no Campeonato Paulista. Dessa vez, eu dei um tempo, porque se a bola fosse no meio do gol forte, ele também poderia ter pego. Quer dizer, não é só o atacante que estuda o goleiro estuda o atacante também. Mas o Memphis faltou na aula, pelo jeito. Não, faltou na aula, mas ele fez uma defesa maravilhosa. Eu vivi 20 anos debaixo disso aí. Se vocês repararem o movimento do Walter, põe lá pra gente, o Walter cai todo pro lado direito. Ele não ficou esperando a cavada, não. É que a cavada do Memphis foi muito próxima a ele. Muito fraca. Você podia ter. Aí mérito do Walter. O Walter foi. Vê o movimento para voltar, né? Ele vai e volta.
E o Memphis não olha para ele, Geninho. O Memphis não olha para ele. Não, o Memphis aí deu uma cavada. Só que o grande erro do Memphis foi dar uma cavada lenta. Se ele dá uma cavada mais forte ou um pouquinho para o lado esquerdo, o Walter não volta. Repara a movimentação. Ó, olha lá, ele está lá, ele volta e vem. Dá tempo dele voltar. Tanto que ele volta com essa mão. Agora, eu quero ouvir a opinião... Mão esquerda, né? A gente ouviu a opinião de um ex-treinador, né? No comando, na relação ali com o Memphis. E o grupo, como será que reage? Como será que deveria reagir com o Memphis, que é a estrela? E antes do Miller me responder isso, Chile, coloca na tela quartas de final da Copa do Brasil de 2013. Né? Quem não se lembra de Alexandre Pato, disputa de pênaltis, tentando cavar com o Dida no gol, olha lá. Só o Dida, só. Pior que foi decisivo, esse cavou embaixo. Esse cavou embaixo, esse é pior de todos. Ou seja, isso praticamente tirou o Pato do Corinthians. Mas o Pato não cavou, ele empurrou pro Dida. Ele empurrou pro Dida. Atrasou pro Dida. Quer a cavadinha? Vocês lembram? Louco Abreu? Louco Abreu. Numa decisão de Grenal. Ele era mestre nisso aí. Uma decisão de Grenal. Quem sabe o tamanho que é um Grenal, sabe o que é uma decisão de Grenal. Então, ele foi lá e tumba. Só que ele cavou forte. E essa penalidade aí... Agora, quem vai bater chamou a responsabilidade. Isso aí enterrou o Pato no Corinthians. Na volta foi feio. Tem a hora da cavadinha e a hora... Isso decretou a saída do Alexandre Pato no Corinthians. Miller, eu quero a sua opinião sobre os jogadores. Dorival disse que vai conversar. O grupo tem peso, bagagem... não pode, a coisa não estava legal. Tal. Perdendo o pênalti lá com o Dida e o Miller fala... Como ele imagina que esse grupo do Corinthians vai receber o Memphis na reapresentação? Tem que ter conversa? Dentro do elenco você vê alguém com peso para chegar e cobrar o gringo que recebe até por assistência? Eu não sei se por cavadinha errada tem desconto, né? Deveria ter, mas não tem. Como é que o grupo deve se comportar, Miller? Olha, Garrafa, a cobrança sempre existiu, né? Na minha época. O jogador de futebol mudou hoje a sua cabeça, o seu modo de pensar. É uma outra geração totalmente diferente, né? Mas, se fosse na minha época, com certeza haveria cobrança, sim. Né? Por que ele fez tamanha irresponsabilidade? Pô, um pênalti desse não existe, pô, pelo amor de Deus. Então, a cobrança sempre existiu no passado. Hoje, eu não sei como é que se comporta um grupo hoje, de Corinthians, Palmeiras, Flamengo. É diferente, né? O jogador mudou a sua cabeça, a sua mentalidade, né? A gente tem que entender isso também. Mas, de qualquer maneira, como eu disse... Aí eu discordo do Dorival. Há erros coletivos, mas há erros individuais. E esse foi um erro individual. Agora, o Memphis está buscando um espaço, claro, para se tornar um ídolo na história do Corinthians. E aí, quando vem essa cavadinha do Memphis, pensei aqui, vou conversar com um que é especialista nessa batida diferente. Se não cavar, deslocar o goleiro e só rolar a bola devagarzinho. Marcelinho Carioca. Conversei com ele um pouquinho antes do programa e perguntei a ele o que ele achou, o Marcelinho vai participar com a gente agora, o que ele achou dessa penalidade batida dessa forma por Memphis Depay. O Marcelinho que tem, acho que umas 5 cobranças, que ele desloca o goleiro e empurra para o fundo do gol. Você se lembra muito bem. Boa noite, Marcelo. Alô, galera, ligadinha no Mesa Redonda, boa noite. Grande Osmar Garrafa, o âncora desse programa tão especial e de muitos anos. Grande Miller, meu parceiro, meu irmãozinho, cracaço, Copa do Mundo de 86, 90, 94, né, o querido Noeblin, o grande Chico Lang, eita Chicão, esse cara é maravilhoso, Paulo Sérgio, que tá na Alemanha, a querida e grandiosa Michele, e esse treinador que é fantástico, um coração de ouro, inteligentíssimo, grande Geninho. Olha, prazer estar participando com vocês, tá bom? Um abraço e vamos falar aqui da cavadinha do Memphis Depay. Todo mundo comentando sobre a cavadinha do Memphis Depay. Rapaz, o chicote estralou, a torcida tá à flor da pele, que tava 0-0 o jogo. E teve personalidade para poder fazer isso. Ficaria melhor se na sequência ele tivesse feito algum gol, mas a torcida, ela cobra muito do grande jogador. E na hora quando ele foi fazer essa cobrança, ele ficou muito de cabeça baixa e ele fez tipo uma cavada muito alta, não foi na sequência, onde deu tempo de o Walter voltar.
Eu não sei se ele estudou o goleiro Walter, porque quando você vai fazer uma cavadinha, você tem que saber quem é o goleiro adversário. Eu não sou muito de falar sobre pênaltis, porque nós tivemos aquela situação com o Palmeiras, onde o Marcão fez uma excelente defesa, mas não foi de cavadinha. Mas todas as cavadinhas que eu cobrei, que eu arrisquei, que eu fui ousado, eu fiz gols. O Vanderlei, eu odiava o Vanderlei, não gostava. Mas assim, graças a Deus eu sempre fiz esses gols. E uma certa vez eu até falei, pô, quando eu fui bater certo e forte no canto, o goleiro pegou, o Marcão pegou. As cavadinhas que eu fiz, as bolas roladas, ninguém conseguiu chegar e pegar. Caprichoso, né? Contra o Marcos na semifinal da Libertadores, ele mete uma paulada, o Marcos se adianta e faz a defesa. E o Marcelinho, segura aí, Marcelo, que você vai falar e nós vamos mostrar como você fazia. Segura aí, o Loebre tá se coçando. O que foi, Loebre? Pode falar aí. Não, você vê, esse tipo de cavadinha para arbitragem, você gera um problema no jogo que não é brincadeira. Porque quando ele não faz, teve essa reação dos jogadores do Mirassol, mas se ele faz o gol, os caras vão caçar ele o jogo inteiro. Vão caçar ele o jogo inteiro. Tanto que quando a gente tinha instrução em relação à cobrança de pênalti, e aí você citava o Djalminha, que para mim era um gênio, e gostava de com paradinha, gostava de cavadinha, nós recebemos instrução, olha, você não pode proibir o cara de cobrar com uma cavadinha, tá? Ele tem o direito, ele está cobrando. Mas tem que ficar atento depois desse fato, o que vai acontecer na partida, porque os caras, se ele faz um gol, o pessoal do Mirassol vai caçar o jogo inteiro. Estou errado, Mira? Verdade. Tanto que os jogadores depois ali, eu acho que desproporcional, mas foram intimar porque ele perdeu. O jogador ali. Eu acho que tirar um sarro